pessoal. Voltamos aqui com as duas últimas atividades do dia de hoje. Agora vai ser o Felipe Mota contando como ele se inseriu no mundo da internet das coisas robóticas. Ele é professor no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e vai falar um pouquinho sobre esse tema. Tá? Boa noite, gente. Como estamos aí, quarto dia de Campus Party. É um prazer, primeiramente, estar aqui com o Dumont Hackspace para falar um pouco sobre esse tema, que eu sou apaixonado por ele, porque une duas coisas que eu amo, que é a parte da robótica e a parte da internet das coisas. Nesse momento, nessa palestra de hoje, nesse bate-papo, nós vamos conversar de duas formas. Primeiro, entendendo o esquema de como é essa estrutura de internet das coisas robóticas, de como se modela, aplicações, questões que eu devo estar preocupando nesse atual cenário que nós estamos inseridos. E depois eu vou contar um pouquinho para vocês da história que eu fui trilhando desde lá do início, para a gente conseguir estruturar e chegar nessa pesquisa que a gente desenvolve hoje. Aqui está um pouquinho do meu currículo. Sou professor e pesquisador do Instituto Norte de Minas, campus de Januária. Lá eu sou membro do grupo de pesquisa E2C, que é Engenharia Eletrônica e Computação. E na Unicamp eu sou membro do Laboratório de Robótica Adrolab. Então, atualmente eu estou professor do IFMG, mas afastado para cursar o doutorado em Engenharia Elétrica na Unicamp. Pode passar. E aí, a gente inicia com essa primeira pergunta. Lembra que muitas vezes as pessoas vêm para a gente e falam assim, você está preparado para o mundo, né? Mas eu quero mudar essa indagação. Será que o mundo está preparado para você? O que você tem para oferecer? O que nós temos para oferecer para o mundo? O que nós podemos levar e o que nós temos condições de levar, nós temos condições de estar desenvolvendo? Porque muitas vezes a gente tem sonhos audaciosos, né? A gente tem vontade de desenvolver várias coisas, mas a gente trava porque a gente acha que está longe demais, está distante demais daquilo que a gente quer trilhar. E se a gente perceber que indo de pouco em pouco, indo entendendo, indo se adaptando, indo sabendo quem é você, como se impor ali, você vai levar para o mundo a novidade que o mundo espera. Então essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Será que o mundo está preparado para a potência que é você? Para o que você pode desenvolver, para o que você pode estar trabalhando? Vamos lá, Gabi? E aí, entrando nesse nosso universo, nesse nosso ambiente, né, de robótica e de internet das coisas, eu queria falar um pouquinho para vocês dessa relação que a robótica e as redes, elas foram evoluindo, né, esse relacionamento, como ele foi evoluindo. Porque quando a gente fala de internet das coisas robóticas, não é a primeira solução de redes para a robótica. Nós tivemos uma evolução, nós tivemos um desenvolvimento das coisas que foram sendo elaboradas com o tempo, com as tecnologias novas que foram surgindo. Então, no primeiro momento, nós tínhamos o quê? Robótica em rede. Não falávamos de cloud, não falávamos de nuvem. Estávamos lá dentro da indústria, dentro da casa. Imagina um ambiente que você quer pensar. Nós tínhamos aqueles mesmos tipos de robôs que faziam aquele mesmo trabalho em séries, e ali eles estavam interligados, em rede, colaborando entre si, ok? Colaborando entre si, desenvolvendo esse trabalho ali junto. Com o tempo, nós fomos aprimorando o nosso trabalho em cloud computer, nós fomos aprimorando o nosso trabalho em nuvem, colocando o nosso serviço em nuvem, e aí surge um segundo conceito, que é o conceito de robótica em nuvem. Do que se trata o conceito de robótica em nuvem? Basicamente, similar ao conceito de robótica em rede. Só que agora eu consigo guiar esses robôs por onde? Pela nuvem. Eu consigo ter aplicações remotas trabalhando em cima desses robôs. Só que eu não consigo diversificar o tipo de robô. Eu mantenho o mesmo tipo. Aquele mesmo tipo de robô tem um controle online.
O que acontece agora? Nós vamos para a nossa próxima evolução, que é esse ambiente que nós estamos entrando agora, que o pessoal gosta muito de falar de mundo 4.0, da IoT dominando tudo. E aí, então, a gente pega o conceito de IoT, pega o conceito de de robótica e casa. E aí surge a internet das coisas, robótica. Alguém aqui já ouviu falar do termo chamado interoperabilidade? Já? O que acontece? A interoperabilidade é a marca da IoT. Porque nós pegamos dispositivos diferentes, colocamos esses dispositivos para que eles possam estar relacionando entre si, e aí a gente tira novas informações. Né? Então agora eu tenho dispositivos heterogêneos que trocam informações entre si, que colaboram. Essa palavra é muito importante para a gente, colaborar. Eles colaboram entre si e aí a gente tira informações novas que antes a gente não teria. Esse conceito de IoT é aplicado na robótica em nuvem. E aí surge então a internet das coisas robótica. A gente tem agora diferentes tipos de robôs relacionando entre si. A princípio isso surge no chão de fábrica e depois isso é levado para casas, escolas. Por exemplo, a minha aplicação é em casa, no meu doutorado. E aí a gente consegue que esses diferentes tipos de robôs possam colaborar, além deles, colaborando com sistemas de sensores IoT e outras coisas que a gente tem no nosso ambiente, né? Muitas das vezes, quando a gente trabalha nesse conceito de internet das coisas robóticas, a gente vai aliar também a um sistema de multi-agentes. Alguém já ouviu falar desse conceito? Multi-agentes? O que acontece? A gente tem diferentes tipos de indivíduos, de agentes atuando ali. E a gente precisa fazer com que eles possam colaborar entre si. Então a internet das coisas robóticas, ela surge para isso, para que eu possa relacionar os diferentes tipos de robôs, com diferentes tipos de dispositivos onde eu estou inserido, e ali eu possa estar resolvendo, elaborando a solução que eu preciso. Bom, aqui está um conceito básico, que eu gosto, toda vez que eu trato o conceito, eu gosto de colocar um texto para eu não errar e não falar besteira, tá? Então aqui, galera, o que é uma internet das coisas robótica? Primeiro ponto, é um ecossistema. O que é um ecossistema? Quando a gente fala de ecossistema, eu estou falando de um sistema único? Não. Eu estou falando de uma reunião de sistemas, ok? Então eu posso ter sistemas isolados relacionando entre si, um sistema enorme. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que observar. É um ecossistema de dispositivos inteligentes, capazes de monitorar eventos, coletar e analisar dados de diferentes fontes, trocar informações, usar inteligência local, e aí eu quero chamar a atenção para vocês isso aqui, ó. Distribuída. A gente vai discutir muito a partir de agora esse ponto, inteligência distribuída, assim como o processamento, para determinar uma sequência ideal de ações e mudar o ambiente físico. Outro ponto importante, enquanto se move fisicamente através do ambiente. O que isso está acontecendo? Eu não tenho robôs móveis? Alguém que trabalha com robótica? Mexe com slam, alguma coisa de mover o robô? Seguidor de linha, alguém já ouviu falar, por exemplo? Então, o robô ele não está, muitas vezes, ali movimentando sobre o ambiente. Então, uma das coisas interessantes também da internet das coisas robóticas, e muitas vezes movimentando de forma automatizada, né, sem o homem estar interferindo, o que é interessante? A internet das coisas robóticas traz a possibilidade de que eu tenha o dispositivo influenciando sobre o ambiente e se movendo. Então imagina, eu tenho um robô, por exemplo, vou pegar meu exemplo aqui, que entrega medicamento, que eu mexo com a área de saúde dentro de casa. Esse robô ele tem uma influência sobre o quarto do indivíduo, certo? A partir do momento que esse robô ele se move e vai para a sala, ele tem uma outra relação ali na sala, que pode gerar um outro insight de informações, um outro insight de relacionamento que a gente vai estar trabalhando. Então, a internet das coisas robótica, ela traz essa possibilidade também para a gente de ter o dispositivo influenciando no ambiente de forma móvel. Então, ele está influenciando no ambiente enquanto ele está se movendo também, enquanto ele está se relacionando com cada parte ali. E aí, como nós vemos a internet das coisas robóticas da própria IoT, o que é basicamente as atividades? Opa, não, pode voltar. Isso, obrigado. Detecção, que é sensoriamento.
Sensor é a palavra-chave de IoT. IoT evolui, principalmente pela evolução dos sensores que nós temos, cada vez mais diminuindo, ficando cada vez mais potentes e cada vez mais baratos. Atuação, né, que eu tenho sensor ou atuador. Controle, planejamento, percepção, também entra nisso. E aí eu quero chegar numa palavrinha aqui para vocês. Cognição. Cognição, os sistemas cognitivos, as arquiteturas cognitivas, é um caminho que nós estamos entrando e é um caminho sem volta. Cada vez mais os sistemas eles vão perceber o usuário, entender o usuário e criar ações com base na expectativa do que o usuário vai resolver. Isso aqui depois eu vou falar para vocês quando a gente falar um pouco de 6G. E aí o que acontece? Como que eu trato, então, essas coisas? Quando a gente fala de internet das coisas robótica, a nossa coisa a gente não chama de coisa, a gente chama de coisa robótica. E aí o que eu entendo? Todo dispositivo que é inteligente, que eu tenho algum tipo de inteligência, de processamento nele, eu vou entender que ele vai ser um robô. E aí eu vou tratar ele ali dentro como robô. Qualquer dispositivo que tiver um pouquinho de processamento, eu assumo que ele é um robô para eu conseguir modelar ele no ambiente junto com aqueles robôs mais robustos que eu tenho. Agora sim. Aí. E aí, coloquei até ali em cima, ó, a união faz a força. Quando nós falamos de internet das coisas robóticas, nós reunimos o conceito de 3 grandes áreas. Robótica, cloud computer e internet das coisas. Não existe internet das coisas robóticas sem reunir esses 3 conceitos. Por quê? Eu não tenho dispositivos potentes, igual robôs e outros dispositivos ali na casa. Muito desses processamentos tem que ser feito onde? Na nuvem. Então, eu não consigo modelar uma internet das coisas robóticas se eu não me preocupo com a nuvem, certo? Então, todas as vezes que eu penso nesse conceito, eu estou relacionando esses 3 pontos, robótica, IoT e cloud computer. E aí eu gosto de colocar um quarto conceito que não tem de onde a gente fugir dele, que está implícito ali, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela meio que corre por fora e engloba ali, porque ela vai estar trabalhando nos 3 conceitos. Tem inteligência artificial hoje com a IoT, com a robótica e com a cloud computer. Então, tenho na internet das coisas robótica a junção desses 3 pontos, cloud computer, robótica e IoT, certo? Mas eu tenho ali a inteligência artificial ali também entrando no par e dando suporte para que tudo seja executado. Obrigado. E aí, um outro ponto que é importante da gente pensar quando a gente fala em internet das coisas robótica é entender o cenário a qual nós estamos sendo inseridos. Nós não falamos aqui mais cedo que eu preciso pensar do que está executando na minha casa, mas muita coisa vai estar sendo processada na nuvem, não é isso? Então eu tenho que entender o cenário onde eu estou entrando. E agora a gente tem muita publicidade da 5G como quem está propiciando a IoT, não é isso? Só que nós também já temos estudos sendo desenvolvidos e já estamos fazendo pesquisa pensando em disponibilizar esse sistema para 6G. Então, é interessante também conhecer esses 2 conceitos. Alguém aqui já estudou 5G? Já fez algum curso, estudou a parte, alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Quando nós falamos de 5G, nós preocupamos basicamente com esses 3 pontos que estão aqui para a gente na pirâmide. Alto tráfego de dados, transmissão massiva, conectividade massiva e baixa latência. Essas são as 3 características que nós preocupamos com a 5G. E aí, dependendo da solução que nós temos, cada uma dessa solução vai se enquadrar mais próximo de um ponto dessa pirâmide. Certinho? Quando nós falamos de internet das coisas robótica, que vem como uma filha da internet das coisas, nós estamos falando principalmente em conectividade massiva. Né? Espera-se que 1 quilômetro quadrado você consiga conectar mais de 1 milhão de dispositivos, né? Que a 5G promete. Então, quando nós falamos de internet das coisas robóticas, nós estamos principalmente focando nesse ponto aqui de conectividade massiva. Ou seja, eu tenho que preocupar em organizar a minha estrutura de rede local
para que eu tenha vários dispositivos conectando entre si, transmitindo dados, criando ali o trabalho dele na IoT robótica, e eu preciso relacionar esses dispositivos com a nuvem, certo? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês de uma arquitetura fim a fim, vai dar para a gente entender um pouco, espero. E aí, como é que eu vou conectar pela nuvem? Com tudo aquilo que a 5G favorece para mim. A 5G, por exemplo, hoje ela trabalha com fatiamento de rede, né? Ela propõe o trabalho com fatiamento de rede. Então eu consigo identificar a aplicação fim a fim que eu vou trabalhar. Tipo, aqui só vai passar coisas agrárias, aqui só vai passar o que está coletando do carro, e assim sucessivamente. Outras coisas. A gente trabalha muito na 5G com o trabalho de processamento, muito na estação rádio base, com redes definidas por software. Então isso vai favorecer muito da gente conseguir fazer alguns processamentos mais próximos do usuário. E aí a gente consegue dar uma resposta mais rápida. Então, entender também esse ambiente onde nós estamos sendo inseridos é imprescindível para que a gente possa pensar nessa solução. Um outro ponto, aí a gente começa a ir já além, porque a gente não está nesse ambiente trabalhando, querendo dar continuidade, a gente fala muito em escalabilidade, em escalar, né? Quando eu falo em escalar, em escalabilidade, eu tenho que pensar que eu tenho que ir além, então não posso ficar parado só com o conceito que tem agora, mas indo no conceito que está chegando. E aí vem a questão da 6G, e por isso que eu coloquei aqui. Esses são 6 pontos que vão influenciar muito o desenvolvimento da rede 6G. Percebam que a gente não está falando aqui agora de comunicação massiva, baixa latência e alta transmissão de dados, porque isso já, a 5G já está cobrando. A gente está vendo aqui agora muito com processamento e inteligência. O sistema cada vez mais conseguindo processar dados, sendo mais específico e mais próximo do que o usuário está executando. E aí eu chamo a atenção, ó, sistemas cognitivos é um dos pontos. Inteligência distribuída, lembra lá quando eu chamei a atenção na definição de internet das coisas robóticas, onde a gente fala, né, que a gente tem essa inteligência distribuída. O que é inteligência distribuída? Em toda fase do processo, desde lá do robôzinho, do dispositivo que está no chão, até na nuvem, eu tenho etapas de inteligência que estão sendo executadas. Aprendizado contínuo, automação baseada em intenção. Então, entender também esse cenário que a gente está evoluindo e a gente vai alcançar, né? Muitos falam de 2028, outros falam de 2030, não importa. Mas entender esse cenário ao qual a gente vai alcançar é muito importante. E aí eu chamo a atenção para outro ponto. Nós não falamos dessa questão distribuída, desse tratamento tanto da inteligência quanto do processamento distribuído. Quando nós pensamos na nossa estruturação de redes, num projeto de rede que a gente está desenvolvendo, e aí entra a internet das coisas robóticas também, a gente tem basicamente esse cenário que está colocado aqui para a gente, que é o cenário de Edge, que é a borda, Fog, a névoa, e Cloud, que é a nuvem que a gente já conhece. Quem aqui já tinha escutado falar de Fog? Pouca gente. E aí o que acontece? Nesse cenário, nós temos dispositivos que vão estar processando, filtrando e executando todo o trabalho que a gente vai estar desenvolvendo. Quando a gente fala, por exemplo, na nossa casa, na nossa indústria, no nosso comércio, hospital, aonde quer que você esteja levando a internet das coisas robóticas, nós estamos falando de borda, que é aqui embaixo. Ó. Vocês estão vendo que tem bilhões de dispositivos? Então, a maioria dos dispositivos estão sendo executados ali. Sensoriamento constantemente sendo executado, atuação constantemente sendo executada. E muitas vezes ali eu já consigo fazer um pré-processamento. E nem tudo que é processado na borda precisa ir para cima. Porque muitas vezes eu estou trabalhando com uma coisa de status. Ligou ou não ligou? Desligou ou não ligou? Permanece o mesmo status? Tem necessidade de eu levar para cima? Tem necessidade de eu mandar? Não, então eu posso executar já um pré-processamento ali embaixo, eu tenho que entender. E aí, quando a gente fala de borda, pode ser o próprio dispositivo, a borda, como pode ser a casa, por exemplo, a gente pode tratar a borda, né? Então, a gente tem que entender esse ponto. Quando a gente chega na névoa, a gente está falando de uma pré-nuvem, vamos dizer assim, mais próxima da borda. Como se fosse... Quem aqui estudou rede lembra de LAN, MAN e WAN? Né? Como se fosse a nossa rede metropolitana ali. E aí, muitas vezes, quando a gente está falando de 5G, 6G, cidades inteligentes que entram nesse cenário,
nós estamos falando desse carinha aqui, ó, da FOG. Agora nós temos milhões de dispositivos conectados. E o que a FOG faz para a gente? Ela pode fazer um pré-processamento mais robusto do que é executado na borda, porém menos robusto do que é executado na rede, né, na cloud, perdão. E ela também pode atuar como filtro para saber o que passa e o que não passa, executar a questão de abstração e outros pontos também. E aí, essa FOG agora, e aí uma dica para vocês, com esse conceito de 5G, cidades inteligentes, 6G. Quem quiser render trabalho, pesquisa esse carinha aqui, ó, pesquisa FOG, pesquisa Neva. Porque tem muita coisa interessante sendo desenvolvida ali, tem muita coisa interessante sendo trabalhado, e é um conceito ainda um pouco obscuro para muitos pesquisadores. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um curso de 5G há alguns meses atrás, e os professores que estavam dando o curso tinham conflito entre si para entender bem o conceito de FOG. Então, é um ambiente ainda um pouco obscuro, mas a gente vai precisar muito dele. Principalmente, você lembra que eu falei lá da baixa latência, que é um dos pontos da 5G? Vamos pensar, um carro, ele é uma borda, correto? Porque ele está cheio de eletrônica. Quem já viu aqueles carros autônomos que tem aí lá da Tesla, principalmente, lá nos Estados Unidos? Uma pergunta, quem tem coragem de entrar no carro autônomo hoje? Quem não tem? Quem espera mais um pouco? O que acontece? Um carro autônomo, ele está naquela outra parte que é de baixa latência. Para que essa baixa latência possa ser executada, a gente precisa de um processamento muito mais próximo dele, mais poderoso e próximo. Que é uma coisa que aborda que ele não vai conseguir resolver. Quem vai resolver? A FOG, a cidade inteligente. O sistema lá da estação rádio base, da 5G, 6G, com potência de processamento mais próximo dele. Porque se esperar chegar na nuvem, que na maioria das vezes a gente está alugando um serviço de terceiros, pode ser que você matou alguém já. Né? Então, a FOG, estudar esse ambiente de névoa, vai ser algo muito interessante para a gente, principalmente nessa evolução que nós vamos ter agora. E a cloud é a cloud. Então, são os nossos sistemas mais robustos que nós temos. Perceba que agora a gente tem menos dispositivos lá, né, inseridos na nuvem, e muitas vezes esses serviços de nuvem são serviços de terceiros que nós contratamos, que estão ali com segurança, né, para estar executando as ações para a gente. Então, toda a parte robusta está lá. Ok? Alguma dúvida, galera? Se tiver qualquer coisa, pode gritar, pode xingar. Bom, quando a gente pensa, então, em internet das coisas robótica, a gente precisa pensar também numa estrutura. Quando a gente estuda redes de computadores, tudo que a gente estuda de redes é estruturado por camadas, né? Quem estuda rede ama uma camada. É modelo OSI, TCP/IP e por aí vai. Então, quando a gente pega a internet das coisas robótica, dependendo da referência que você pegar, você vai ter pesquisadores propondo o trabalho da internet das coisas robótica em 4 camadas. Outros pesquisadores propondo até 9. Beleza? Então vai depender muito, como eu falei, é um tema novo, surgido mais ou menos em 2016 a 2018, que ele foi se consolidando. Então, ainda tem algumas divergências nessa estruturação em camadas. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo mais simples, né, de 4 camadas básicas que a gente trataria nessa nossa internet das coisas robótica. Então, eu tenho aqui os elementos físicos, a rede e infraestrutura, a estruturação dessa nossa rede, aplicações e serviços, e pessoas e processos de negócio, que então são as questões mais robustas, e aquela coisa que a gente gosta muito, que está na moda agora, que é a Data Science. Né? Porque a IoT, ela permite muito essa questão de você analisar dados, não permite? Nós estamos coletando dados a todo momento, dados diferentes, agora com os robôs auxiliando a gente. Então, esse processo de análise de dados para a gente também é importante de lembrar que a gente precisa estar trabalhando com ele, que a gente precisa ter um espaço para estar executando ele. Passa para mim. Aqui, galera, eu trouxe para vocês aqui uma estrutura organizada em 4 camadas também, baseada numa implementação inicial que eu fiz lá no meu doutorado. E aí, vocês reparem que aqui, ó, no nível 1, eu estou com as coisas robóticas, certo? Aí eu tenho uma estruturação de rede. No meu caso, eu estou inserido dentro de uma casa. Então, eu tenho um middleware,
regindo tudo isso daí para conseguir organizar, relacionar todos os dispositivos que estão ali inseridos. Trabalho com serviços e lá em cima trabalho com serviços mais robustos que estão na minha nuvem e permitem executar as informações de data science, de análise de dados e todas as funções, né, que eu precisar executar. Quero chamar a atenção para vocês para um carinha aqui. Já ouviram falar desse conceito que está começando a ficar grande na moda na indústria? Digital Twin? Gêmeo digital? O que é o gêmeo digital? É você reproduzir na nuvem, mais ou menos, o cenário do que você está trabalhando, e aí você faz testes na nuvem para poder aprimorar o seu dispositivo. E isso permite, por exemplo, que você não precise ficar toda hora trocando o dispositivo físico, mas você possa estar atualizando ele. Aquela mesma linha de robô, aquela mesma linha de dispositivo, você consegue estar atualizando. Então, um outro carinha que vai chegar bacana nesse momento é o Digital Twin. Outro ponto que é importante, segurança. Estou vendo que aqui a segurança está indo de baixo, acima, do início ao fim. Nós não estamos trabalhando na internet das coisas robóticas constantemente com dados, coletando dados e sendo muitas vezes invasivos no dia a dia da pessoa que nós estamos inserindo ali, da empresa. Então, a segurança, ela tem que estar em todos os níveis, Eu preciso ter segurança, eu preciso tratar de segurança, lógico, que adaptando a cada um dos níveis, para fazer com que essa solução ela seja uma solução robusta e ela possa também, né, dar garantias para quem está executando ela. Outro ponto que eu não sei se dá para vocês enxergarem, mas ali em cima do celular, que eu estou chamando de mediador, que é quem está fazendo a conexão com o sistema, vocês conseguem ler a palavrinha ali, flutuação de microserviços? Quem já mexeu aqui com container? Alguém já mexeu com container? O que acontece agora? Nós temos muitos dados sendo processados, nós temos uma alta quantidade de dados sendo processados, sendo coletados pelos nossos dispositivos. E uma coisa que alinha muito a internet das coisas robóticas também, é esse tráfego de dados ser executado a partir dos containers, que a gente chama de microprocessos. Ou vocês podem pesquisar também um conceito chamado computação osmótica, que é a ideia da osmose, que faz o quê? Por que vai flutuar ali esses microprocessos, essa questão da osmose? Porque ele vai ver, entre a borda e a névoa, qual que é o lugar mais interessante de executar a solução, mais rápido, mais prático, melhor de ser executada. Nós falamos que agora nós temos 3 níveis de processamento, borda, névoa e nuvem. Então, o microprocesso, nessas aplicações robustas de internet das coisas robóticas, eles estão flutuando entre esses 3 níveis e adaptando ao melhor ambiente para estar executando a sua ação, sendo processados. Ok? E aí aqui, ó, eu trouxe para vocês uma imagem para a gente entender. Eu falei já desse conceito, fim a fim. Quando a gente trata a internet das coisas robóticas, quando a gente trata a solução, a aplicação que a gente está pensando ali, nós temos que pegar igual essa setinha, está vendo que é fim e bidirecional, direcionando tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Então, quando a gente estrutura uma aplicação de internet das coisas robóticas, quando a gente trabalha com a internet das coisas robóticas, nós estamos pensando num sistema, numa aplicação, que ela é fim a fim. Então, eu estou pensando desde ali do robô e outros dispositivos em colaboração, lembram dessa palavra? Trabalhando entre si e já estruturando toda a ação do que ele vai ser executado lá na nuvem, né? Que a gente vai fazer até a parte mais robusta para análise de dados e outras questões que a gente vai estar executando. Então, é muito interessante, sempre que eu estruturo uma solução, que eu penso numa solução, reparar nessa questão de pensar no fim a fim. E aí, dica para vocês. Não falei que a gente tem que pensar no cenário atual que a gente está inserido? Quando a gente fala de 5G, 5G propõe sistemas, aplicações, fim a fim. Aplicações fim a fim ou verticalizar sistemas verticais, aplicações verticais, é um ambiente, é um objeto de estudo da 5G. E é um cenário onde a gente vai estar inserido para colocar a internet das coisas robóticas. Então, a nossa proposta, ela é uma proposta que é interessante que seja fim a fim, beleza? E aí, galera, talvez possa ficar um pouco mais complexo de entender,
E eu não sei se eu vou ser xingado depois pelo meu orientador, mas aqui tem um modelo do meu doutorado, o modelo inicial que a gente trabalhou. Só para conseguir exemplificar para vocês. O meu modelo, a gente trabalha, lembra que eu falei para vocês do conceito de sistemas multiagentes? Então, nós assumimos que nós temos 3 tipos de agentes dentro do nosso ambiente. Que são agentes humanos, agentes de IoT, que são os dispositivos, sensores separados, que podem coletar algumas informações, e os agentes robóticos, ok? Esses agentes, depois, eles vão se comportar de formas distintas, que a gente vai depois assumir eles lá, que entra mais no conceito de sistemas multiagentes. Beleza. Esse trabalho dentro da casa, ele está sendo, a gente trabalha, é que eu não falei para você, eu trabalho com ambiente de vida assistida, então eu preocupo com casas que deem suporte a idosos e pessoas com deficiência, para que elas consigam executar as atividades delas, tá? E aí, então, as atividades que são coletadas pela casa, tá vendo que aqui, ó, a gente tem diferentes tipos de dados sendo coletados, mapa, imagem, sim? Tudo isso ali sendo coletado, esses diferentes tipos de dados sendo coletados pelos diferentes tipos de agentes, onde eles podem estar colaborando entre si. Por estar dentro de uma casa, nem sempre isso acontece, mas como a gente está preocupando com saúde, a gente pegou e trouxe um middleware para ponta da casa. Por quê? A gente tem que garantir que esse sistema não afete a saúde daquela pessoa. Então, muitas vezes, está com o middleware totalmente remoto, está com coisas de gerenciais totalmente remotas, eu poderia matar alguém. Né? Então, a gente trouxe uma parte gerencial para dentro da casa, por causa disso, para gerenciar essas coisas, para dar o mínimo de ação para esse sistema. E aí, depois a gente tem essa conexão com estação rádio base, e aí com as nuvens. E aqui que eu quero que vocês percebam, olha aqui. Quando eu estou trabalhando do middleware para casa, eu estou trabalhando naquele conceito de 5G de sistema massivo, ok? Quando eu entro já na estação rádio base e vou conectar com a nuvem, agora eu não estou preocupado com o sistema massivo. Eu estou preocupado com outro conceito de 5G, que é o quê? Alta transmissão de dados. Entendido? Então, esse pensamento do sistema vertical também, do que cada coisa vai influenciar sobre a nossa solução, é interessante de estar pensando. E aí, galera, isso daqui era uma explicação sobre o conceito de internet das coisas robóticas, sobre o que, né, esse conceito que a gente chegou, que a gente está trabalhando, que a gente, né, percebeu durante o desenvolvimento da nossa pesquisa, e como eu falei para vocês, eu sou apaixonado por ele. E aí, quando eu estava montando a minha palestra, me deram a sugestão de falar um pouco para vocês de como surgiu, de como eu consegui chegar até essa pesquisa de internet das coisas robóticas. Por quê? Eu não li todo o meu currículo para vocês, mas eu sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, teoricamente, eu fui formado mais para a área de desenvolvedor, de programar. E durante a minha carreira, eu fui alternando a minha área, entrando nesse ambiente da eletrônica, motivando alunos para estarem trabalhando comigo, desenvolvendo esse trabalho com alunos, e aí até a gente chegar nesse conceito. Pode passar. Bom, primeiro ponto que eu acho importante é a gente acreditar em algo, certo? A gente ter certeza de acreditar em algo ali. E aí eu até coloquei aqui, as minhas crenças, que academicamente a gente vai chamar de metodologia. Qual que é a melhor metodologia? É aquela que você acredita. É aquela que você sabe trabalhar, é aquela que vai te guiar, que vai te dar condições de desenvolver aquilo que você quer desenvolver com base no seu pensamento, no seu perfil e assim por diante. Bom, aqui do lado eu trouxe uma teoria que eu chamo de 3 Is, que foi algo que eu criei para mim, e aí eu estou compartilhando com vocês. De tanto participar muitas vezes de eventos de inovação, de estar conhecendo, participando, essas coisas, eu criei essa teoria para me guiar. O primeiro ponto é identidade. Quem é você? Qual a sua habilidade? O que você domina? O que você gosta de fazer? O que você ainda não é bom e precisa de ajuda? Né? Um outro ponto que eu gosto de trazer muito na identidade.
quais são as suas referências? Quem são as pessoas que te inspiram? Quem são as pessoas que deixaram de te inspirar e passaram a te inspirar agora? Eu estava contando, por exemplo, para os meus alunos, esses dias da Campus Party, que eu montei uma vez uma palestra motivacional toda baseada numa música da Anitta. Por quê? Porque eu senti que eu ia falar com alunos de curso técnico em administração, a Anitta tem curso técnico em administração e fez uma carreira estrondosa. Eu falei, opa, essa aqui é uma referência, para a gente começar a pensar um pouco em identidade. Então, muitas vezes, quem é? Quem são as suas referências também? Quem te influencia, quem te inspira também pode ajudar a entender um pouco da sua identidade. Outro ponto, ideia. É interessante que a gente pense algo, que a gente sonhe algo. Sonho é algo motivador, então eu preciso ter ideia, eu preciso querer fazer algo, eu preciso querer desenvolver algo, eu preciso querer estar elaborando algo ali. Só que basta só sonhar, basta só querer, basta só ter ideia, não. Eu preciso implementar. Então, um outro ponto, o último I disso daí é implementar. Implementar como? De acordo com a sua capacidade, de acordo com as condições que você tem, de acordo com aquilo que você pode estar desenvolvendo. Porque eu já conheço da minha identidade ali. E aí essa coisa vai sendo algo cíclico, né? Eu vou ali me reconhecendo, melhorei nisso daqui, eu consigo aperfeiçoar essa ideia e assim por diante. E do outro lado, lógico, que a gente não pode ter uma outra influência que não seja a cultura maker, né? Faça você mesmo, aprenda fazendo, aprenda enquanto faça. E eu realmente não só defendo a cultura maker, além de ser apaixonado, eu me identifico realmente com isso. E é mais uma coisa que eu estava conversando com os meus alunos. Eu só consigo aprender algo quando eu estou ali praticando. Muitas vezes eu tenho essa ideia e eu preciso ir colocando ali em prática, entendendo o que está acontecendo ali, como é que isso está moldando, como é que eu vou melhorando, como é que eu vou aperfeiçoando. E isso me ajuda a entender o cenário onde eu estou inserido. Só que aí eu quero chamar a atenção, aqui nós temos os 4 pilares, né, da cultura maker: criatividade, colaboração, sustentabilidade e escalabilidade. Mas eu quero chamar a atenção principalmente para colaboração. Muitas vezes a gente tem dificuldade de colaborar, de trocar ideias, de falar para o outro, de pedir ajuda para o outro. Muitas vezes a gente tem vergonha, né, de falar, eu não sei fazer isso. Ou contar um pouco da ideia, medo do outro roubar, para você conseguir pegar o que ele consegue desenvolver bem. Mas para a gente, nesse cenário que nós estamos inseridos, a colaboração ela é imprescindível. A gente tem muita tecnologia hoje à nossa disposição, a gente tem muito conceito hoje à nossa disposição, e a gente não tem condição de saber tudo. Não tem condições nenhuma de saber tudo, de dominar tudo. Então a gente precisa executar essa colaboração para que a gente consiga chegar em boas soluções, para que a gente consiga compartilhar ideias e um vai aprendendo com o outro. Beleza? Aí, galera, aqui eu trouxe o passo a passo dessa minha evolução para vocês, de como foi executando esse trabalho, até conseguir chegar nessa pesquisa de IoT, esse conceito de IoT. Como eu falei para vocês, eu sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. O meu primeiro conceito com eletrônica foi no mestrado. Do nada eu decidi, na loucura, eu quero fazer o mestrado em engenharia elétrica na UFMG. Ninguém tirava da minha cabeça que eu tinha que estudar na UFMG, que eu tinha que estudar lá. E aí, quando chegou lá, o que eu jogo? De que área? Eu falei, tô cansado de programar. Pá, joguei microeletrônica e microsistemas. O que eu sabia de sensores? Nada. Não sabia nada de sensores. Não sabia nada como é que funcionavam as coisas ali. E aí, quando eu cheguei nesse laboratório meu, lá na UFMG, eu simplesmente me apaixonei pelo cenário que eu estava envolvido, que eu estava inserido. E ali, depois de anos, né, depois de já ter feito a graduação, de já estar trabalhando, eu já era professor. Na hora que eu cheguei no mestrado, eu falei para todo mundo, agora eu me encontrei. Agora eu entendi quem eu sou profissionalmente. Agora eu entendi uma área que eu gosto. É isso aqui que eu quero para a minha vida. E aí, como professor, eu comecei a replicar isso em sala de aula. Que eu levei, então, em 2015, eu estava trabalhando concomitantemente ao mestrado. E aí cheguei, dava aula de arquitetura de computadores para os meninos. Cheguei para o curso com uma placa Arduino, falei para eles aqui, ó, toma uma placa Arduino que sobrou, da minha pesquisa. Eu quero que vocês implementem para mim o flip-flop. Foram os meus primeiros 3 orientandos que eu tinha. Implementa para mim o flip-flop. Ponto, era só isso que eu queria. Aí outro trio gostou, falou, não, a gente também quer implementar alguma coisa. Aí implementaram um sistema para pegar detecção de gás. Ponto. A partir disso, a gente começou a escrever o primeiro trabalho, o primeiro artigo.
para um evento que tem dentro da nossa instituição, que chama Semana de Iniciação Científica, que junta os 11 campos do IFNMG. E fizemos a nossa primeira implementação, a nossa primeira publicação foi aceita. Aí os meninos chegaram nesse dia, que eles foram para esse evento, chorando para mim. Falaram, professor, todo mundo riu da nossa cara. Falou, que pesquisa científica é essa que acende um LED? Isso não é pesquisa científica? Isso não é. Eu falei, meninos, calma. Nós estamos trabalhando por etapas. E aí, com essa primeira implementação, eles gostaram? Eu estava ainda na UFMG, levei eles para uma competição de robótica na UFMG. Eles foram participar de uma competição de robótica, fizeram um robô seguidor de linha, sem a gente nem saber como fazer o robô seguidor de linha. E o melhor de tudo, nós fizemos 2 robôs. Um dos robôs chegou na final. Na primeira vez que a gente tinha implementado aquela coisa, que eu nem sabia como é que rodava a linha ali, nem sabia como é que detectava o trem por baixo, fui descobrir que existia roda boba, a gente foi descobrindo. Os meninos ficaram encantados, os meninos que já estavam comigo nessa época, a equipe já estava em 6. Eles ficaram encantados, e aí falaram, professor, a gente precisa levar isso para a escola, a gente precisa mostrar para os meninos essas competições. O que a gente faz? Igual uns loucos, a gente faz no final do ano um evento chamado Automa IF. O que a gente fez? Avisei meu diretor, que na época era o Adriano que está aqui, falei, Adriano, seguinte, eu vou pegar o saguão do curso superior, vou colocar lá umas mesas, eles vão apresentar as implementações, a gente vai colocar um robô seguidor de linha ali andando. Pode ser? Pode. Ponto. Fizemos. Fizemos a nossa primeira competição no mesmo ano que eles foram participar de uma, para exemplificar isso. E os alunos que estavam nas disciplinas estavam implementando soluções, usando Arduino, usando Node MCU e outras placas de prototipagem. E aí, esses meninos que tinham ficado com vergonha no SIC, né, na Semana de Iniciação Científica, no outro ano eles voltam, em 2018, e são premiados na área de exatas. Pensa, são 11 campos. Nos trabalhos de exatas, dos 11 campos, nosso grupo ganhou o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Em um ano, eles saíram daquela vergonha, daquele dia que eles chegaram chorando, porque tinham implementado uma coisinha simples, e voltaram com o primeiro, o segundo e o terceiro. Por quê? Porque a gente foi dando continuidade. Foi um aprendizado que era gostoso, que era uma troca que a gente fazia, semanas reunindo e outras coisas lá, desenvolvendo, e aí a gente ganha. Essa ação dos meninos, caso de sucesso, case de sucesso dos meninos, fez a equipe aumentar. Então, em 2019, a gente aumenta a equipe, e aí, no que a gente aumenta a equipe, um aluno novo é premiado de novo, em primeiro lugar, com uma outra implementação dele. E aí, qual que é o interessante disso, que eu acho mais bacana ainda? Esse aluno, ele tinha chegado no primeiro período, só que ele tinha uma solução que ele tinha apresentado para a gente no ano anterior. Sabe onde? No Arduino D, que a gente decidiu fazer também na instituição. Ele era aluno do ensino médio de uma escola pública, ficou encantado, quis participar, a professora da escola pública pagou para ele comprar as peças, levou, a gente deu auxílio para ele, melhoramos o sistema dele, ele entrou na escola, na faculdade, porque descobriu o grupo na escola. No primeiro SIC que ele participou, apresentou a implementação, que era um chatbot, já relacionou com o Telegram e outras coisas, e ganhou o primeiro lugar, de novo. E aí uma coisa que é interessante, esse conceito então que a gente foi formando ali, né, que a gente trouxe para os meninos, que eles quis partilhar para a escola, já estava indo além escola, e já estava atraindo o aluno para dentro da escola. E aí, em 2020, a gente começa a mudar um pouco as perspectivas e abrir o leque do que a gente está pesquisando. E aí eu junto um outro grupo de alunos, nisso eu já estava conversando com a Unicamp para fazer o doutorado, queria relacionar a IoT com robótica, não conhecia ainda o conceito de internet das coisas robótica, mas queria envolver. E aí eu junto um grupo de alunos, um deles que está aqui é o Jefferson, que estava lá comigo, junto um grupo de alunos e fala, bora pesquisar IoT? Bora. O que a gente vai pesquisar? Não sei. Vamos descobrir, o que tem de novo? E aí, a gente começa a descobrir, vai investigando, vai interessando. Descobrimos a divisão em Edge, Fog e Cloud. Quem descobre essa divisão que eu passei para vocês de Edge, Fog e Cloud são os meus alunos. Esse carinha aqui, por exemplo, é o que pesquisava Fog para mim.
A gente entendia alguma coisa, Jefferson? Quase nada. Mas a gente estava ali brigando, tentando entender. E aí, cara, eu chego na Unicamp com a pesquisa dos meninos. É a pesquisa que esses meninos começam a desenvolver comigo, que começa a abrir as trincheiras dentro da Unicamp, para a gente começar a entender ali na robótica, que a gente não dominava essa parte de redes, onde que a gente estava trabalhando. Meu orientador, por exemplo, não conhecia esse conceito de Edge, Fog e Cloud. Eu fui levar para eles com base na pesquisa que os meninos tiveram. E aí nós fomos aprimorando. E aí no aprimoramento dessa pesquisa, nós descobrimos que existe a internet das coisas robótica. Então, como que eu consegui chegar nisso? Desbravando. E a todo momento tendo colaboração. Perceba o quanto que essa colaboração com os alunos foi importante. Primeiro, para me motivar de continuar na área, para ir multiplicando, executando o conhecimento, e aí da gente chegar e até executar essa questão aqui. Hoje, por causa dessa pesquisa que a gente desenvolveu na internet das coisas na instituição, e hoje a gente tem internet das coisas robóticas do meu laboratório, eu fui o primeiro a trabalhar com esse tema. Hoje nós temos um tema inserido em um laboratório da Unicamp, fruto dessa pesquisa da minha instituição, e mais, com 4 novos pesquisadores além de mim. Então a gente está dando frutos também para o laboratório dentro da Unicamp. E é essa evolução que a gente precisa levar. Pensa, quando muitas vezes no nosso preconceito ou na nossa visão, que a gente pensar que os meninos lá do norte de Minas, lá perto da Bahia, iam gerar uma base de conhecimento que a gente poderia aprimorar um trabalho dentro da Unicamp. E nós conseguimos aprimorar esse trabalho por causa desses meninos. Por causa do esforço, da dedicação que eles tiveram ali na pesquisa. Então, é essa trajetória que eu queria apresentar aqui para vocês, saindo, né, dessa zona minha de conforto de desenvolvimento, indo traçando, e tudo isso ajudou a resultar nessa pesquisa que eu apresentei aqui para vocês agora, anteriormente. Eu só consegui dominar todos esses assuntos, eu só consegui dominar tudo aquilo que eu falei para vocês, por causa de toda essa trajetória que eu fui fazendo, por causa de toda a colaboração que eu fui tendo, e principalmente por causa de todas as pessoas que foram acreditando em mim. Meus orientadores, meus alunos que acreditavam nas pesquisas, que muitas vezes a gente não tinha dinheiro para fazer pesquisa. Muitas das placas eu paguei do meu bolso, muitos alunos eram voluntários, muitos alunos não tinham bolsa nenhuma para trabalhar comigo. A instituição que me dava, quando a gente pedia ônibus para fazer viagem, quando vinha aqui para Campus Party, para competição, quando a gente queria fazer evento dando suporte. Então, todas essas pessoas, esse nosso network, esses colaboradores que tiveram ali, também possibilitaram que a gente pudesse hoje discutir esse assunto que nós temos. Pode passar. Aí aqui é só um exemplo em fotos agora do que eu estava falando para vocês. Ali de preto são os primeiros meninos que entraram no grupo no E2C para a gente estar trabalhando. Aqui embaixo, a primeira competição que eles fizeram. Aqui a premiação que eu falei para vocês de primeiro, segundo e terceiro lugar, que nós tivemos com os meninos. Aqui em preto e branco, ao ponto, são os meninos que a gente levou esse trabalho até o ensino médio. Os meninos do ensino médio começaram a criar um canal no YouTube para falar de robótica, de outras coisas, então a gente chegou a ter também uma web TV. No meio nós temos a renovação da equipe. Percebeu que agora a galerinha que está ali, ó, de branco e azul, já chega uma galera nova, chegam também novos professores aos meus lados, e aqui o nosso aluno que eu tinha falado para vocês, que veio da escola pública, né, do ensino médio, entrou já no superior, e no primeiro ano de superior foi premiado, com o trabalho que ele levou para o Arduino Day, e nós fomos aprimorando na instituição. Então é isso, galera. Era esse panorama que eu queria apresentar para vocês, esse conceito de internet das coisas robóticas, esse passo a passo do que eu passei, nessa questão da gente ter essa importância de acreditar no que a gente está desenvolvendo, no potencial que a gente tem, no que a gente quer estar fazendo. E aí só tem esses pontos, né? Fique esperto, seja oportunista, persistente, saiba correr riscos calculados, exija qualidade, eficiência, seja comprometido, busque informações constantes, estabeleça as metas, planeje e monitore sistematicamente, seja persuasivo e tenha rede de contato, seja independente e autoconfiante e, principalmente, sonhe, imagine, seja criativo, voe, viaje.
né? Sonhar é uma das coisas mais importantes que a gente tem. O que você quer fazer? Vê lá além. Ai, beleza, é difícil? Ok. Vamos fazer agora o passo a passo. Beleza? Então, eu quero agradecer a atenção de vocês, deixar o meu muito obrigado. E é uma frase do Emicida, que é um cantor que eu gosto, né? Da música Amarelo. Para que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Então a gente pode estar fazendo algo novo. Beleza, galera? Obrigadão aí pela atenção.